Queridos, hoje vamos falar sobre a mente de Cristo. Esse é o nosso tema de hoje. Nós estamos aqui entre líderes, amém? Nem todos são líderes, mas se você está aqui, você tem um desejo no seu coração de ser capacitado para tal. Entendemos que a geração de um líder acontece, a formação de um líder acontece no discipulado e no life group. No discipulado, quando é passado o coração, o DNA, e no life group, que é onde ele começa já a carpir seus primeiros lotes, a se preparar melhor, fazendo aquelas atividades que nós amamos fazer, né? Que é compartilhar uma palavra de oferta ou a palavra da semana, fazer um momento relax, né? A maioria chama de quebra-gelo, fazer aquele momento, levar um lanche, glória a Deus pelo lanche. Imagina, eu nunca vi ninguém fazendo um propósito de célula sem lanche. Se tiver alguém, nós amarramos do nome. Mas brincadeiras à parte, é muito bom fazer parte de tudo isso, sentir parte, fazer parte da família. Isso é essencial, queridos, isso é essencial, precisa acontecer. Um life group que multiplica rápido, é um life group que é descentralizado das suas atividades. Quando você descentraliza e permite que outras pessoas consigam fazer e possam desempenhar junto com você a responsabilidade de conduzir um life group, você já está num passo para a multiplicação. Você já consegue visualizar essa multiplicação acontecendo. Agora, quando ele é centralizador, quando é muito centralizado, poucas pessoas fazem, então poucas pessoas são geradas. Então, a gente tem uma dificuldade de multiplicar. E quando, às vezes, acontece com esse DNA, a multiplicação é um tanto quanto doída, dolorosa, né? Não tão saudável. Mas eu sei que todos aqui já entendem disso, eu estou só chovendo no molhado. Mas o que nós vamos falar hoje não é uma característica apenas de líderes. Todos nós, como líderes, precisamos ter isso, ter a mente de Cristo. Mas isso é um apelo à igreja. Na verdade, é mais do que uma identidade única de uma pessoa, de um indivíduo. É a identidade da igreja. É aquilo que o Paulo desejava que a igreja manifestasse, se portasse dessa forma. Então nós vamos ver aqui alguns conselhos de Paulo à igreja situada em Filipo, né? A carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 1. Portanto, se, o que é o se? É uma condicionante. Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, né? Talvez tenha. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, então, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele não traz exatamente uma exortação, ele traz uma recomendação, na verdade, com base em ensinamentos que ele já tinha levado àquela igreja. Tanto é que ele fala ali, completem a minha alegria. E qual é a alegria de Paulo? Ver Cristo gerado na igreja. Tanto que ele fala aos Gálatas, né, aos insensatos Gálatas, por quem eu sofro como dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Então, a alegria de Paulo era ver Cristo gerado na igreja. A igreja não se parecendo com ele mesmo, mas se parecendo com Cristo. Então, quando Paulo escreve a igreja de Filipe, ele não está duvidando quando ele usa o se. Se existe alguma exortação em Cristo, se existe alguma consolação de amor, se existe alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Não, ele não está duvidando do próprio ensinamento que ele está trazendo e dos ensinamentos que ele já trouxe. Não há uma dúvida. Paulo não está falando com ele com base numa dúvida, não. Ele não está falando dessas características como dúvida. Ele, na verdade, está trazendo em caráter de reflexão. Por quê? Porque nós precisamos pensar em relação aos ensinamentos que nos trouxeram. A gente precisa trazer alguns será. Não será se é verdade. Não será se o irmão está me ensinando aquilo que ele está cumprindo. Ele vai ter que se acertar com Deus se ele ensina algo que ele não vive. Não será se está escrito, embora não haja problema. Você
conhecer a palavra a ponto de entender que aquilo que está sendo pregado está sendo baseado na Bíblia. Mas será que eu estou vivendo isso? Essa era a reflexão que Paulo estava trazendo para a igreja, não era para uma pessoa em si, porque a gente entende, Paulo entendia também, a gente vê isso na Bíblia, que toda igreja, toda comunidade, ela tem características. É a igreja conhecida por tal coisa. Quando a gente olha lá a carta às igrejas da Ásia, todas elas tinham uma característica específica que a identificava como igreja. E algumas delas não eram características boas, né? Tal como a igreja de Laodiceia. Mas ele estava levando eles a pensarem, a refletirem, se verdadeiramente eles estavam em Cristo. A gente já tem falado, né? Não estar num lugar, mas estar em Cristo, né? Porque a gente sabe que mais do que estar na igreja é estar em Cristo. Aos solteiros, aproveitando que o John e Shelley estão fazendo uns caixinhas de pergunta lá sobre relacionamento, e, né, para você ver como eu estou antenado, posta alguma coisa para você ver, fico stalkeando os irmãos, brincadeira, mas é que aparece lá, a gente vê, mas eu me interesso por aquilo que é interessante. Aos solteiros, né, fizeram uma pergunta para eles, né, algumas características que eu preciso saber do meu pretendente, do meu conversante. A mais importante característica, você solteiro, não é saber se o pretendente está on, né, faz tempo que não usa essa palavra está on, né? Se está no ponto, se está tão na sua, como disse o Greg para o Cris, ou se está na igreja. A característica mais importante para o seu pretendente é se está em Cristo. Ponto final. É se está em Cristo. Isso vale também para o seu sócio, ou para todas as pessoas que você vai caminhar dividindo algumas coisas e principalmente algumas dores de cabeça. Porque nós dividimos dores de cabeça, querido. E o problema não é dividir dor de cabeça, o problema é um orar para alguém e outro orar para o outro. Terrível. Então, quando tiver dor de cabeça, se nós orarmos em nome do mesmo Deus, glória a Deus por isso. A dor vai passar. Do contrário, ela aumenta. Então, a questão é se está em Cristo. O intuito de Paulo era levar os filipenses à reflexão de que se eles estão em Cristo, então algumas coisas precisavam ser evidentes. Se aquela igreja estava em Cristo, se existia todas aquelas características que ele estava falando, então algumas coisas tinham que acontecer. Se Cristo está no lugar, alguma coisa precisa acontecer. A mulher com fluxo de sangue tinha certeza disso, que ela falou: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, não preciso nem tocar no seu corpo físico, apenas na orla da sua veste eu serei curada, porque ela tinha certeza que se existe um encontro com Cristo, alguma coisa precisa mudar, alguma evidência precisa acontecer, alguma coisa precisa nos denunciar, se somos cristãos ou não. Então ele começa a falar de algumas coisas, que era exortação em Cristo, consolação do amor, comunhão do Espírito, profundo afeto, sentimento de compaixão. Ele começou, esse si que ele colocou diante dessas características, Paulo ele tinha como certo, ele tinha convicção, porque não apenas ele conhecia isso em Cristo, como ele manifestava isso em Cristo, e também por conhecer e manifestar, ele ensinava isso em Cristo. Ele ensinou isso, porque ninguém pode ser cobrado daquilo que não ensina, ou daquilo que não é ensinado. Como você ficaria se aplicassem a você uma prova de uma matéria que você não aprendeu? A gente já fica irado quando é de uma prova de uma matéria que a gente aprendeu, imagina de uma matéria que a gente nem aprendeu. Então, Paulo ele estava falando dessas coisas porque ele já tinha ensinado, ele já só estava fazendo uma revisão de tudo aquilo. Exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, profundo afeto, sentimento de compaixão. E o que é exortação em Cristo? É um ato de encorajar, de motivar, de advertir, de instruir e corrigir alguém. Então, correção, queridos, você que não gosta, é bíblico, viu? Instrução também é, porque muitas vezes a gente quer corrigir, mas não quer instruir, não tem paciência para ensinar, e do outro lado, às vezes também não tem paciência para aprender. Parece uns adolescentes sabão. A gente vai falar: eu já sei. Foi, então faz. Não sei. Então aprende. Nem falei de você, Nathan, não balança a cabeça.
encorajamento, motivação, muito embora a gente não tenha que viver de motivação, porque nem todo dia a gente vai estar motivado, mas a gente tem que motivar as pessoas também. Vai dar certo, você vai conseguir. É só se esforçar, vai lá, querido, vai dar boa. Advertir, ei, cuidado. Então, exortação, por que é exortação em Cristo? Porque Ele é o meio, Ele é o início, mas Ele também é o fim. Então, todas as coisas que eu vou fazer através da minha exortação precisa partir de Cristo e precisa culminar em Cristo. Não é por causa de mim, é por causa de Cristo na sua vida, por causa de Cristo na vida do meu irmão. Do contrário, não é em Cristo. Consolação de amor, o que é consolação? É estado de alívio e conforto em momentos de dor e sofrimento. Quem quer ser consolado pelo Espírito Santo? Então você precisa ter algum sofrimento, porque a consolação vem após um sofrimento. Agora, né, ficou um pouquinho estranho, né? Se eu tivesse falado antes, né, não levantava a mão. Qualidade de um atributo do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou: eu enviarei outro Consolador. O Consolador está relacionado à esperança, porque em momentos de sofrimento às vezes a gente não tem esperança, mas consolo, o atributo do Consolador é gerar esperança, está relacionado à esperança. Comunhão do Espírito, do grego koinonia, comunhão, comunidade, convivência, participação, intimidade, estar reunidos. Teve um ano do nosso tema que foi o ano da koinonia. Lembra que a gente fez mais comunhão do que a gente já fazia? Foi um ano, acho que engordou metade da igreja. Profundo afeto, expressa sentimento, amor, amizade, fraternidade, familiaridade, sensação de estar em família. Porque a igreja é uma grande família, querido. Porque existe um pai e muitos irmãos. E para muitos é a única. Para muitos é a única família. Então, esse profundo afeto deve ser a marca de uma igreja sadia, de uma igreja que é parecida com o projeto e o propósito de Cristo para o seu povo. De profundo afeto, as pessoas precisam se sentir em casa. E se sentir em casa não é estar num lugar onde pode fazer tudo. Se você foi criado por uma mãe raiz, você sabe que isso, se sentir em casa, não é fazer o que você quiser, o que você quer. Correr na velocidade, comer o que você quer, na hora que você quer, colocar as coisas no lugar que você quiser, não. Tem ordem e decência, mas é uma família. E nós precisamos sim, como igreja, ter características de quem tem um profundo afeto, de quem possibilita com que as pessoas se sintam em casa. E antes que você diga, mas eu não me sinto em casa, ninguém faz nada para eu me sentir em casa nesse lugar. Saiba também que o espírito de orfandade impede que qualquer pessoa se sinta em casa, indiferente do lugar que ele está, ainda que seja no céu, ele não se sente em casa. Então, enquanto de um lado a gente está trabalhando e a gente vai cada vez mais adquirir a maturidade e posicionamento de uma igreja como tal, eu preciso também do outro lado entender que eu preciso me portar como filho. Porque paternidade na Bíblia não está ligada às características de Deus. Ele é pai, ponto. Paternidade na Bíblia está ligado à minha predisposição de agir como filho. Porque a gente fala de paternidade, vamos falar porque é um assunto de fato e de verdade, só que não existe enfermidade na paternidade de Deus. Ela é estabelecida e ponto final. Ela está totalmente estabelecida. A enfermidade está na mentalidade do filho. É só a gente olhar Lucas 15, lembra do filho pródigo? Os dois estavam zoados. Um saiu, pai, me dá minha herança, para mim o senhor morreu, porque a herança recebe depois que o pai morre. Para mim o senhor morreu, me dá a herança que eu vou viver minha vida. Gastou absolutamente, quando estava para dividir a marmita com o porco, pensou, meu Deus, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, eu aqui passando fome. Vou voltar para o meu pai, falar, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Até no arrependimento, Satanás estava mexendo na mentalidade dele. Porque ele arrependeu de ter gastado,
Mas Satanás mexeu na mentalidade dele. E o que ele falou? Não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus servos. Até no nosso caminho de volta, se a gente não vigiar, Satanás pode contaminar, pode mexer, pode mudar algumas coisas. Tanto que ele voltou, eu falei: pai, eu não sou digno de ser chamado do seu filho, então me dá um emprego. Eu falei: não posso te dar um emprego, porque o problema está na sua mente, não na minha. Eu continuo sendo pai. Então o que ele fez? Ele deu uma aliança, ele deu uma sandália e uma veste. Ele deu o que ele tinha, indiferente, óbvio que a gente sabe das consequências. Ele sofreu uma consequência grande, o filho. Já o outro, mais velho, que também era filho, ele retorna, vê a festa acontecendo, nem entra em casa e fala: o que aconteceu? O pai insistia para que ele entrasse, falou: eu não vou entrar. Bicudinho. O senhor nunca me deu nada. Eu vi um vídeo de um rapaz que bateu, de um rapaz com uma RAV4, aprendi que o nome é RAV4, mas é uma RAV4 da Toyota. Bateu atrás de um Nivus. O rapaz do Nivus se jogou no chão e começou a berrar que acabou o sonho dele porque bateram atrás do carro. E o senhor de trás no telefone, provavelmente contatando a seguradora, e o da frente gritando: meu sonho, meu sonho. Sentava no chão, batia na mão. Parecia o irmão mais velho do filho pródigo. Eu não vou entrar, porque eu estou servindo há quanto tempo, papai? E o senhor não me dá um carneiro para eu me alegrar com meus amigos. Eu falei: ô cabeção, tudo que eu tenho é seu. Quer entender isso? Quantos de vocês pedem para tomar água na própria casa? Principalmente você que não paga água. Mas nós também, quando não pagávamos água, você tinha que pedir? Então aquele cabeção pediu. E infelizmente é uma característica dessa geração, e que Deus os guarde de serem meninos como... Eu quase pedi para baixar o vídeo para colocar, porque foi ridículo. Um homem crescido, é grande, se é crescido, eu não sei, mas o se sentir em família parte também não apenas da predisposição da comunidade de acolher, mas parte da predisposição daquele que está chegando de ser acolhido, de se sentir acolhido, de se sentir amado. Porque se existir problemas, principalmente de orfandade, por mais que amem, ele não se sinta amado. É assim como o irmão mais velho do filho pródigo. Então a sensação de estar em família são coisas que nós precisamos proporcionar como igreja. E por que a gente está falando disso, queridos? Nós caminhamos muito tempo para que a gente conseguisse chegar a 1000 pessoas nos life groups. E já está acontecendo isso há meses, muitos meses, para a glória de Jesus. Só que isso é uma crescente, vai continuar crescendo. Por quê? Porque as pessoas estão ouvindo através de você que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele transforma. E eles estão vendo na sua vida que aquilo que você fala é totalmente compatível com aquilo que está acontecendo em você. E se não está, corre consertar. Mas as pessoas estão vendo, estão querendo, elas estão tendo sede por causa do sal da terra que é você nessa cidade. Então elas estão vindo atrás de Jesus. E por que eles precisam encontrar uma igreja assim? Porque é uma igreja assim, conforme Paulo estava dizendo aos filipenses, que vai exortar, vai corrigir, vai encorajar, vai instruir, vai advertir, vai trazer consolação e amor, vai fazer comunhão em espírito, vai ter profundo afeto, a sensação de estar em família, e vai ter também compaixão. E o que é ter compaixão? Falamos aqui na oração que Jesus moveu-se de íntima compaixão pela multidão, porque ele viu que era como ovelhas que não tinham pastor. E o que é ter compaixão? É sofrer com. Alex, então não basta os meus, eu preciso sofrer com os outros. Compaixão é sofrer com, é a virtude de compartilhar do sofrimento do outro. A pessoa está levando uma carga de sofrimento, eu sou a igreja, deixa eu vir aqui aliviar a sua carga, vamos chorar juntos. Isso é bíblico, alegrai com quem se alegra, chorai com os que choram.
Por quê? Porque isso demonstra importância. É virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Não na questão de aprovar ou não a razão do sofrimento. Não é tipo, deixa eu me compadecer de você se a razão do seu sofrimento for verdadeira. Se compadece da pessoa quando você sabe da razão do sofrimento. Na verdade você está colhendo, mas eu estou aqui como irmão, mas você vai precisar pagar por isso aí. Você vai ter que pagar as suas pizzas. Eu estou me compadecendo como seu irmão, mas você errou nisso, isso e aquilo outro. Precisa corrigir. Porque senão vira uma lambeção de ferida e misericórdia. Ninguém fica curado. O que está doente fica mais doente, e o que estava curado adoece também. Mas não, a compaixão ela não está na provação da razão do sofrimento. A compaixão está em compadecer-se da pessoa, indiferente do que ela sofreu. Estamos falando isso no contexto igreja. Porém, se ela errou, ela precisa ser corrigida. Então a gente abraça. Mas eu errei. Aperta e já dá uma chamada de atenção. Teve eu e os vídeos hoje. O vídeo de um pai com a filha no carro. E ele estava falando, mostra aqui minha filha. Mostra que não, vou mostrar aqui a minha filha. Ela reprovou, reprovou na CNH. Daí ele falou, vou mandar um recado para as autoescolas. Ela, é verdade, manda mesmo, é tudo corrupto. Mas você errou. Errei. Começou a chorar de novo. Então ele se compadeceu dela, mas não livrou ela de assumir os seus próprios erros. Entendeu? Então ele se compadeceu como um pai, mas falou, você errou as questões? Errei. Então você é responsável. Não é a corrupção de autoescola ou o que eles fazem para ganhar dinheiro. Você estava ali diante da sua prova e você errou. Entendeu? Então isso é compadecimento diante do Evangelho. O que nós estamos falando não é de aprovar ou não a razão de sofrimento. Estamos falando de não se tornar mesmo ter que se ferrar. Quem que eles queriam apedrejar diante de Jesus? A mulher adúltera. Como sabiam que ela era adúltera? Porque ela foi pega no ato de adultério. Então, prova cabal. É bem difícil livrar uma dessa, né, Max? Foi pega no ato do adultério. Adultério é errado ou é certo? Jesus se compadeceu dela ou não? Porém ele disse, vai e não peques mais, para que um mal pior não te aconteça. Mas ele se compadeceu. Jesus não estava indiferente à situação dela. Agora vamos falar, qual das pessoas que foram até Jesus que estavam corretas? Se ele veio para os doentes, se ele veio para os perdidos, se ele veio para os pecadores, qual delas se apresentou diante dele e já era justa? Então Jesus se compadeceu das pessoas, indiferente do que elas fizeram, mas ele não passou a mão naquilo que elas fizeram. Ele não passou a mão na situação, entendeu? E a Bíblia diz para a gente ter, é o tema dessa palavra, a mente de Cristo. Estas são algumas das evidências de uma igreja cristocêntrica em relação à família da fé. Paulo continua dizendo, se existem essas características em vocês, então completem a minha alegria. Paulo ele ensinou, ele falou, se vocês têm essas características, então completem a minha alegria. Ou seja, deem sequência a esse rio, deixe esse rio do ensinamento fluir sobre a vida de vocês. É como um pai escreve ao filho, aos seus filhos. É como se o pastor Michel de longe, porque Paulo aqui estava preso, ele não estava fisicamente presente, é como se o pastor Michel de longe estivesse falando acerca de ensinamentos que ele já tinha nos trazido. E falasse, ei, completa a minha alegria. O que é completar a alegria na concepção? Continue deixando com que esse ensinamento frutifique dentro de vocês. Que Jesus seja gerado em vocês através do ensinamento. Não barrem, não impeçam o ensinamento de continuar agindo em vocês. E como a igreja de Filipe poderia completar a alegria de Paulo? E essa missão continua conosco como igreja.
Versículo 2 ao 4. Então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Vamos lá. E a gente estava falando de algo parecido com isso lá na sala da reunião, né? No Pretadel. Tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros. Isso aqui nós somos fera, mais fera em não fazer. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Mesmo modo de pensar e ser unidos de alma e mente não significa que não podemos pensar diferentes uns dos outros. Até porque eu creio que não existe nenhum lugar no mundo onde exista um ajuntamento de cristãos que todos, ao apresentar uma situação, pensem todos iguais. Na verdade, a beleza do Evangelho está exatamente em membros sendo diferentes uns dos outros. Não são todos pés, ou todos olhos, ou todos mãos. Então, cada um vai desempenhar a sua função de uma forma diferente uma dos outros. Então não significa que não podemos pensar diferente uns dos outros, nem todos teremos o mesmo ponto de vista e opiniões, comum, nada diferente debaixo do céu, mas todos podemos decidir concordar com o que é mais sensato e mais sábio. Por mais que eu não concorde ou pense diferente de uma situação, mas quando eu entendo que aquilo que foi apresentado é o mais sensato e mais sábio, eu posso, tendo maturidade, decidir, falar, não, eu não pensava exatamente assim, mas o que vocês estão falando é muito mais sensato do que aquilo que eu estava falando, então eu fecho com vocês. Eu tenho o meu ok. Vocês não precisam me convencer. O que vocês falaram, na minha humilde maturidade, eu já percebi que é muito melhor do que a minha opinião, ou do que o meu pensamento. Isso é tão fácil, óbvio, no modo teórico, mas no prático não é nem tanto, mas é verdade. Lembra dos 12 espias? Os 12 espias, os príncipes de cada tribo, um príncipe de cada tribo foi enviado para a terra prometida para espiar. 2 voltaram com sangue nos olhos. Qual que é o nome deles? Josué e Caleb. Não, é a terra que Deus falou que vai nos dar. Essa terra é muito boa, manda leite e mel. Olha o tamanho do cacho de uva. Dá para fazer um casamento só com se aquele casal lá no Novo Testamento levasse só esse cacho de uva, não acabava o vinho da festa na bodas de Caná. Então, voltaram totalmente otimistas, com fé, crendo não apenas naquilo que eles viram, mas crendo na promessa que eles já tinham recebido anos antes. Agora, os outros 10, após espiar a terra, voltaram totalmente contrariados, pensando diferente, amém? O problema foi eles pensarem diferente? Não. Porque se eles pensassem diferente, só que, se eles, ao ouvirem Josué e Caleb, falou, opa, eu não olhei por esse ponto de vista, sem antes de inflamar o povo, sem antes de trazer uma dissensão, ou o espírito de incredulidade no povo, não, Josué e Caleb 6, cara, vocês olharam de uma forma que, de um ponto de vista que eu não consegui olhar. Ei, povo, fechamos com eles, a gente nem viu tudo isso que eles viram, a gente nem voltou tão animado assim, porque vocês viram a cara de fuinha que a gente voltou de lá, mas agora ouvindo eles, nós estamos fechados com eles, é nós, estamos juntos, parça. Se eles tivessem feito isso, uma geração inteira não teria morrido no deserto, porque não tiveram maturidade, não tiveram sensatez, não foram sábios. Eles quiseram ser guiados por aquilo que eles viram com uma mente carnal, não com um espírito que pairava sobre Josué e Caleb, que é o espírito do próprio Deus, que encoraja, que tem todas as características que a gente leu antes: exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão no Espírito, profundo afeto e compaixão. Não, os caras chegaram agitando, e nem vamos, porque os caras são gigantes, e aos olhos deles nós somos gafanhotos, e aos nossos próprios olhos nós também somos gafanhotos. Então vai dar muito ruim, se a gente for, a gente vai morrer. Uma coisa estava certa, eles iam morrer, morreram no deserto, sem ver a terra prometida. E por causa dele, como o povo se inflamou e acreditou neles, o povo ficou mais 37 anos perambulando, completando 40 anos, desnecessários, porque não entendiam que por mais que eles tivessem uma opinião diferente, eles poderiam ser
conscientes, poderiam ser maduros, poderiam ser sensatos e sábios e olhar aquela questão. Pensando bem, a gente estava meio carnal. A gente nem fez TSD hoje e já foi ver alguma coisa para Deus. Então, eu acho que aquele jejum que a gente quebrou influenciou na nossa maneira de ver a situação, o desafio. A gente viu o desafio com os olhos carnais, mas vocês são espirituais. Se eles considerarem superior a si mesmo, Josué e Caleb, se eles tivessem o privilégio de ler esse texto, eles poderiam ter pensado diferente. Nós vimos coisas terríveis, mas nós consideramos Josué e Caleb superior a nós mesmos. Ou seja, a opinião deles vale mais do que a nossa. Será que a gente consegue ser crente nesse nível? Desse naipe? Porque se eles tivessem sido, eles teriam pisado na terra prometida. Eles e a geração todas deles. Também fala, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, misericórdia. Qual é a razão pela qual fazemos o que nós fazemos? O que te move a fazer o que você faz? Alex, o que eu faço? Eu falei, não, é você que tem que responder. É muita gente para falar o que você faz. Mas o que você faz, o que te move, o teu cotidiano é movido pelo quê? Quem ganha com o que fazemos, como pessoa e como igreja? Como pessoa, quem ganha com aquilo que eu faço? Com o que eu gasto o meu dia? Com o que eu gasto as minhas horas? Quem que ganha com isso? Quem é beneficiado com isso? E como igreja, quem ganha, quem é beneficiado com aquilo que nós somos como igreja? Deus está nos levando a um outro nível de maturidade. Porque para o lugar que o pastor sempre falava, o você de 2025 não suportará quem você precisa ser em 2026. Se você não amadurecer, vai dar ruim. Porque ano que vem são outras situações, outros desafios maiores. É o next level. São maiores desafios. Então, se eu não amadurecer para isso, eu reprovo de ano. Eu não estou pronto para o que virá. Então, Deus está nos levando, nos espremendo para uma maturidade. Nós precisamos viver a palavra de Deus mais do que o ano passado. E ano que vem precisamos estar mais parecidos com ela do que esse ano. Porque nenhum de nós estamos já no nível de maturidade, no ápice da sua maturidade. A Bíblia fala que nós estamos sendo aperfeiçoados até que a gente chegue à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. E eu não posso dizer quando isso vai acontecer com você, porque eu tenho certeza que não aconteceu isso comigo. Então eu estou no caminho do processo, dia após dia, eu estou me submetendo a um processo que vai me esmagar, que vai me triturar, mas vai forjar em mim um coração forte, vai forjar em mim um espírito forte, alguém que consegue acreditar muito mais em Deus amanhã do que eu estava acreditando ontem. Então isso é maturidade. Então quem ganha com o que fazemos como pessoa e como igreja? Filipenses 4,17. Olha o que Paulo fala, não que eu esteja pedindo ajuda, ele está falando exatamente de oferta, mas aqui a gente está falando num contexto. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Paulo está demonstrando que aquilo que ele fazia não era para interesse ou para benefício próprio. Ele fala, o que me interessa é o fruto que aumente o crédito de vocês, não o meu. O meu trabalho é para que Cristo seja gerado em você. Por quê? Porque já foi gerado nele. Mas é por isso que ele fala, em nada tenho a minha vida como preciosa. Por quê? Porque ele entendeu que o trabalho dele não tinha apenas benefício próprio. E não tem problema nós nos beneficiarmos. A Bíblia diz que o trabalhador é o primeiro a se alegrar com os frutos, mas não é o único. Existe uma diferença nisso. Então, quando nós crescemos como igreja, como eu posso fazer para que realmente aquilo que vai me interessar é o fruto que aumenta o crédito do meu irmão, não apenas o meu. O que eu preciso fazer para que gere em você um crédito, um fruto, e às vezes antes do que gere em mim, ou mais do que gera em mim? Porque nós entendemos que não existiria, óbvio que a gente entende Cristo, amém, querido? Mas vamos falar no plano de investimento pessoal. Não existiria Paulo sem Barnabé, amém? Creio que você conhece a história, mas Atos está lá para você ler bastante.
Não existiria Saulo sem Barnabé. Porque Barnabé investiu muito na vida de Saulo. Agora, o crédito ou o fruto aumentou mais. Quem visualmente deu mais resultado, Barnabé ou Saulo? Saulo, Paulo, que inclusive não teve um nome mudado, queridos. É transliteração. Jesus não mudou o nome de Paulo. Amém? É transliteração. A gente às vezes confunde isso. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter alguma gincana bíblica e um dia que perguntarem que nome de quem que Jesus mudou na Bíblia, falar Paulo, você vai levar a tortada. Então eu já falei a pergunta que eu ia fazer da próxima. Dedei. Então, o propósito de Barnabé era investir na vida de Saulo. Imagine Barnabé se fosse maturo. Eu me arrependi de investir na vida de Paulo, porque ele escreveu várias cartas, eu não escrevi nenhuma. Você consegue ver um homem maduro pensando dessa forma? Eu me arrependi de investir na vida de Paulo, porque olha quantas viagens missionárias. Ele teve uma visão, uma teofania, que ele foi levado até o terceiro céu. Eu não fui levado nem a Roma. Não, ele foi. Não, ele se alegrou com o fato de que aquele em quem ele investiu teve um fruto maior do que aquele que semeou. Maturidade como igreja, querido, sabe o que é crescer como igreja? E a igreja chegou a esse tamanho porque tem esse DNA e tem esse coração, mas ela precisa continuar tendo. É quando o meu desejo para você é que você cresça mais, inclusive do que a mim. Porque daí a minha vida não é preciosa para mim mesmo, como disse Saulo. Na verdade, isso está em Atos. Então quem escreveu foi Lucas. Mas a sua vida é preciosa para mim. A minha não é para mim mesmo, mas a tua, para mim, ela é. Daí a sua não é preciosa para você mesmo, mas a minha para você é. E daí a gente valoriza uns aos outros, deseja crescimento mais para os outros, só que os outros desejam crescimento mais para nós, e a igreja começa a crescer, começa a se fortalecer. Por quê? Porque é o mesmo sentimento, é o mesmo modo de pensar. Então não é uma pessoa apenas que diz, eu tenho o sentimento de que você cresça mais do que a mim. Não, todos têm esse sentimento. Como uma igreja assim não cresce forte? Se todos têm o mesmo sentimento, se todos têm o mesmo pensamento, se todos têm o mesmo proceder, o mesmo parecer. O meu sentimento, aquilo que me interessa é que aumente o seu fruto, o seu crédito, não o meu. Mas quando isso não parte de uma pessoa, mas parte de um corpo, de um conjunto, queridos, a colheita de uma semente dessa forma é uma igreja gigantesca, relevante, cheia de pessoas cheias. Porque muitas pessoas falam, por que adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias? Eu falei, quem que te deu um salmômetro? O pastor falava um salmômetro, para medir se as pessoas estão vazias ou não. Entendeu? Então, óbvio que não adianta nada de ter uma igreja cheia de pessoas vazias, mas se nós darmos ouvidos aos ensinamentos bíblicos, caminharmos segundo os fundamentos apostólicos, nós seremos uma igreja e continuaremos, porque já somos, sendo uma igreja cheia de pessoas cheias, pessoas que desejam transbordar, pessoas que não retêm, pelo contrário, elas transbordam na vida de outras pessoas. Esse é o interesse de Paulo para uma igreja saudável. Esse é o interesse de Cristo para a Paz Guaratuba. Amém? Ele fala antes, não faço nada por interesse pessoal ou vaidade. O que é vaidade? É um conceito que se refere a algo enganoso, sem valor, sem sentido e que leva à ostentação e à idolatria. E digamos de passagem, é algo que está muito fisgado no cristianismo moderno. Na verdade, na sociedade moderna, né? Alguns estudiosos de mercado, não cristãos, óbvio, mas no mercado como no geral, eles disseram que o grande sucesso da Apple, da maçãzinha, eu não estou falando 100%, mas grande parte do sucesso da Apple é porque eles conseguiram vender status. Eles conseguiram vender status. Ou seja, isso aqui, que até alguns falaram, nossa Alex, você com um,
porque quem me conhece de tempo, eu sempre falando, não tem necessidade. Ferramentas operacionais incríveis. Para trabalho, incrível. Só que 95% das pessoas não usam metade do que isso tem. Mas financiam em 24 vezes. O crawl vem aí. Financiam em 60 vezes. Daí quando sai um lançamento que não mudou nada. Ah, mas tem IA. Não sabe nem o que é IA. Não, mas tem IA. E não usa IA, mas vende por 1/3 do valor que pagou, quando consegue, se for em menos de um ano, para se endividar para pegar outro. A mãe pede para pagar uma água da luz, vira o cão. A mulher pergunta, amor, mas esse celular? 999, amor. Acredita? Ela, sério? Sim. Qual que é esse aí? Ele tem que falar, é o 8. Mas o 8 tem 3 câmeras atrás, é desse tamanho. Ele tem que mentir para encobrir das finanças que não abre, que não é transparente. E isso é vaidade. E o homem mais sábio, todo mundo falou, vaidade passa, vaidades. Tudo isso passa. Querido, eu não estou falando que você não pode ter, porque senão eu não poderia nem pregar. Porque eu tenho. Mas é um conceito que se refere a algo enganoso. Então, se aquilo que eu estou fazendo é algo sem valor, sem sentido, por que eu faço? Quando a Bíblia fala de um versículo, eu não sei a referência, mas está na Bíblia. Fazer que nem Jesus, está escrito: não gastei o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Então eu não posso comprar nada além de comida. Não pode fazer nada que não tenha propósito. Porque nós precisamos de muitas coisas. E também isso está muito ligado a possibilidades, né? Então, queridos, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 ao 3. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Ou seja, Paulo não era alguém muito certo. Não tem alguém, acho que muito fiel ao evangelho que seja muito certo. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O meu medo é que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida, se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Uma vida ludibriada pela vaidade, ela é contrária a uma vida de simplicidade. Simplicidade não tem a ver com miséria, querido. Nada a ver. Às vezes as pessoas vão falar de alguém que é de uma condição social baixa, é uma pessoa simples. Tem muita gente rica que é simples. E tem muito pobre que é soberbo. Entendeu? Então, simplicidade não tem a ver com a ausência de cifras na sua conta. Simplicidade tem a ver com o modo de ser. Quando a igreja ela está caminhando sobre a simplicidade e pureza, ela se torna acessível. As pessoas não têm medo de acessá-la, de entrar ali. Não, eu vou entrar naquele lugar ali, porque, meu Deus, lembra antigamente tinha as colunas de ouro, pintava tudo de ouro as colunas aqui. Essa frente que era de ouro, o pessoal falou, nossa, na igreja de vocês deve ter bastante rico. Né? Profetizamos em nome de Jesus. Por que você fala isso? Porque é tudo de ouro, quem que lembra? E não estou falando que isso é ou não simplicidade, mas olha os pensamentos que gerava. Só que agora gera uns pensamentos até pior. Nossa, na igreja de você é tudo preto, inclusive eu. E o que você tem contra isso? Mas a simplicidade a igreja, e simplicidade não tem a ver com superficialidade. Amém? Simplicidade e superficialidade são duas coisas diferentes. Porque eu já vi muito mais profundidade em coisas simples do que em coisas complexas. Cristo era simples, e olha a profundidade de Cristo. Olha a profundidade dos seus ensinamentos, olha a profundidade da sua palavra. Simples, porém profundo. Simples, porém acessível. Simples, porém atencioso. Simples, porém
poderoso, simples, porém cheio de graça, simples, porém cheio de sabedoria, mas simples. Simples. A gente precisa tomar muito cuidado. O cristianismo contemporâneo, a gente tem visto cada coisa, querido. Não fazer nada por vaidade é não fazer nada sem valor. O que eu faço gera valor nas pessoas. O que eu faço gera valor no coração das pessoas. E eu não estou falando da superficialidade, da valorização de alguém. Não, eu valorizo as pessoas. Não é mais do que isso. É gerar valor. Vamos mudar de palavras. O que eu faço gera eternidade, gera propósito, gera esperança, edifica, transforma, restaura, cura, adverte, corrige. Se não, vaidade. Senão eu corro o risco de ter perdido a simplicidade e pureza. E por mais que ele use duas palavras parecidas, no versículo anterior, versículo 2, ele fala que ele preparou a igreja de Corinto para apresentá-los como virgem pura. Virgindade e pureza não são a mesma coisa. Já vimos muitas mulheres da vida, prostitutas, que se converteram e manifestava uma vida de maior pureza do que muita irmã virgem por aí. Pureza e virgindade são duas coisas diferentes. Você não precisa de Jesus para manter sua virgindade, mas somente em Cristo você mantém a sua pureza, porque é em Cristo que é gerado isso. Virgindade você nasce com ela, sendo crente ou não, mas pureza é em Cristo. E nós, solteiros ou casados, precisamos ter uma vida de simplicidade e pureza, devidas, ou seja, é uma dívida. Eu devo uma vida de pureza e simplicidade a Cristo. Por quê? Porque eu encontro isso nele. Então, queridos, nós como igreja estamos sendo conduzidos a ter uma natureza, não que nós não tenhamos, mas tudo aquilo que a gente para de fazer, para de ser evidente. Se para de ser evidente, pode parar de existir. Então a gente precisa continuar. Vamos continuar porque ainda tem umas 5 folhas aqui. E o conselho de Paulo para que não venhamos viver uma vida sem propósito está no versículo 3 e 4. Mas por humildade, finalzinho do versículo 3, né? Mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus interesses, mas também o dos outros. É a música de quem que tem aquela... Antes ele do que eu, cuido do que é meu. Pregador Lui foi pro saco. É só mais um. E esqueci o resto. Antes ele do que eu, cuido do que é meu. Tua célula não está indo bem? A minha está multiplicando a milhão. Seja sincero, mas não levante a mão. Seja sincero, mas não levante a mão. Você já orou, somente você, líder, por uma outra célula, principalmente se ela não está na sua rede? Você desejou já sucesso para o seu irmão que é líder, mais até do que você mesmo? Eu sei que na nossa correria que a gente vive como igreja, a gente está correndo ali no live, correndo atrás dos irmãos que não vêm, discipulando às vezes um monte, porque nem todo mundo está, hashtag fica a dica, tão disponível para discipular assim, então a gente está tentando cuidar do máximo possível, e às vezes a gente não tem muito tempo para saber como que estão os outros irmãos, mas eu não preciso saber da desgraça do meu irmão para orar por ele. Pai, em nome de Jesus, abençoe as células do Diflin, Deus. Não batem muito bem, ficam berrando durante o culto. Senhor Deus, abençoe os adolescentes, Pai. Vai ter um encontro com Deus em agosto, que eles possam ser transformados. Falei que eles ficam berrando durante o culto. Senhor Deus, vai ter encontro com Deus de homens.
E daí é a oração das mulheres, né? Ou dos adolescentes que não vão para o encontro com Deus de homens porque ainda são adolescentes. Eu não estou falando que vocês não são homens do gênero, só falei que são só adolescentes. E Senhor, nós temos uma prospecção ainda meio pequena de pessoas, mas nós cremos que muitos homens serão impactados. Se mover, fazer alguma coisa para benefício do outro, de considerar importante as coisas do outro. Como que diz o versículo? Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. E como é que eu sei do interesse dos outros? Perguntando. Como eu posso orar por você? É o básico do interesse. Eu quero orar por você, irmão. Ou às vezes, ora por mim, pode deixar que eu oro. Esquece de orar, nem ora. A gente tem que fazer umas de doido. Alex, ore por mim. Eu aprendi a duras penas, porque eu esquecia de orar pela pessoa. Eu falei, Jesus, abençoa a pessoa que eu não lembro o nome. Eu não sei nem o que ela tem, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor pode fazer. Daí eu passei a ser um pouco mais doido. Alex, ore por mim. Às vezes no meio da rua. Vou orar sim. Pelo que você está precisando? Tal coisa. Pai, em nome de... vai orar aqui? Eu vou esquecer. Você quer garantir já? Se levar para casa vai esfriar. Então, já ora na hora. Mas é só, eu preciso me comunicar com meus irmãos. Comunicar com os santos nas suas necessidades. Lembra daquele versículo? Para quê? Porque eu posso ser instrumento de suprir a necessidade do irmão. Seja fisicamente, materialmente ou espiritualmente. Mas se eu não me comunicar, se eu não parar para ouvir também, por mais que a gente esteja na correria, tem muita coisa para fazer, mas se isso é um princípio bíblico, querido, e eu consigo cumpri-lo com essência e com o coração voltado em agradar a Deus, eu sei que eu vou colher frutos. E eu não faço porque eu vou colher frutos. Eu faço porque é princípio bíblico, mas eu sei, por conhecer a palavra, que eu vou colher frutos. Simplesmente. E como fazer tudo isso? Se coloque de pé. Antes de como fazer tudo isso, querido, seu crescimento é importante como Life Group, amém? Vou perguntar de novo. Seu crescimento é importante como Life Group, amém? Amém. Glória a Deus. Mas um life, um setor ou uma rede crescer e a outra não é semelhante a um corpo onde alguns membros crescem e outros não. Então, nós sabemos, olhando assim um pouco mais de perto, quais são os lives. Senhor, eu oro ao Senhor pelo meu life group. Mas Deus, eu tenho visto um life group do meu irmão, Pai, ele não está tão bem. Se o Senhor tiver só uma bênção, Pai, com sinceridade de coração, entrega para Ele. Deus não tem só uma, querido, mas se existir uma singeleza e uma sinceridade no nosso coração, Deus vai nos mostrar que não tem só uma bênção. E como fazer tudo isso? Que eu achava que era pouco, eu achava que ia sobrar uns 20 minutos ainda, eu já passei 6. E como que a gente pode fazer isso como igreja? Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8. Tenham entre vocês, eu li até hoje, tenham em vocês, mas a Bíblia fala entre vocês. Se ele está escrevendo a uma igreja, tenham entre vocês de um para com os outros. Entre vocês, Jesus falou, lá os maiorais lá no mundo, eles pisam nas pessoas para se tornar grande. Entre vocês não será assim. E aqui Paulo fala, tenham entre vocês, entre a família na fé, entre a comunidade dos santos, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E qual foi o modo de pensar? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Como nós poderemos assumir a forma de servo? Se esvaziando. Cheio de si, ninguém é servo. Cheio de querer, ninguém é servo. Para ser servo, precisamos nos esvaziar. Por quê? Porque Cristo se esvaziou. De tudo aquilo que era considerado poder, Cristo se esvaziou. Cadê? 7. Pelo contrário,
né? Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. E quando ele assumiu a forma de servo, ele deixou de ser Deus, ou pelo menos na sua forma, e tornou-se semelhante a seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele desceu mais um degrau, que é, ele humilhou os outros. Ele se humilhou. Nós somos servos de fato? Será que a gente não está cheio demais para ser um servo de fato? Cheio do quê? De convicções, sofismas, pensamentos baseados em seus próprios estudos. Eu não estou falando que você não tem que estudar, mas se vai de contra a Bíblia, já é perda de tempo. E se for com base na Bíblia para benefício próprio, já cai na vaidade. Então, por que eu tenho que estudar? Para edificar uns aos outros. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se o quê? Quantos querem ser obedientes? O que é preciso para ser obediente? Se humilhar. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento que ele obteve. A obediência não é ensinável em dia de festa, queridos. Não são nos dias onde a gente está gritando cheio de confetes que a gente obedece. É no meio do sofrimento. É quando eu fui ofendido e preciso perdoar, porque é um mandamento. É quando eu queria reter e Jesus mandou entregar, porque é um mandamento. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E não foi uma morte comum, uma morte de cruz. E isso é totalmente espiritual, queridos. Por que isso é para a igreja? Porque não é naturalmente que a gente vai viver isso, entender isso. Por que é para nós? A gente se julga espiritualzão, o Mega Man Gospel, deveríamos ser espirituais. E ser espiritual não é status na igreja, é dever de todo cristão. Fazer a tarefa de casa não dá medalha. Ser espiritual é fazer a tarefa de casa. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Se você tem rebatido com algumas coisas do Espírito de Deus, então você é natural. Se eu estou rebatendo as coisas do Espírito de Deus, eu sou natural. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem carnalmente. Não, elas discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir ao Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas nós só temos a mente de Cristo se tivermos entre nós o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento. Triturar a bala. E qual que é o modo de pensar? Qual que é o mesmo sentimento de Jesus? Ele se esvaziou. E quando ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. E bem-aventurado aquele que for encontrado assim quando o seu Senhor voltar, servindo aos seus conservos, imitando a Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. E quando ele assume a forma de servo, ele torna-se semelhante aos seres humanos, ao homem. E quando já reconhecido em figura humana, ele se humilha, porque através da humilhação ele se torna obediente. E queridos, por mais que a gente ache muito bonito, ensine muito isso,
cultura do voluntariado, o servir os irmãos. Mas sem que a gente perceba, o primeiro pedaço do bolo está sendo nosso. Sem que a gente perceba, a gente está indo no lado contrário da humilhação, a gente está indo para o lado da exaltação. Esse caminho é só Deus que percorre, porque a exaltação de Deus só vem depois da nossa auto-humilhação. Esses conselhos de Paulo, essa característica evidente de uma igreja sadia, não é fruto de uma pessoa. Eu sei que tem muitos aqui que poderiam ministrar melhor do que eu isso, mas uma igreja só tem uma marca quando todos nós somos. Por isso o conselho de Paulo é que haja entre vocês. A cultura dos homens é diferente, mas entre vocês que a cultura seja do pensamento de Cristo. A cultura do secularismo é diferente, mas entre vocês que haja a cultura do reino. As pessoas lá fora passam a pernas umas nas outras, querem o seu sucesso a qualquer custo, retêm o máximo que têm, querem sempre ter a razão de tudo, mas entre vocês que haja o pensamento de Cristo. Jesus deseja nos levar a um nível onde uma vida de piedade, uma igreja piedosa se manifeste de uma forma completa na cidade. Por que eu falo completa? Porque eu creio muito no meu coração que muita gente tem isso. Mas isso não é responsabilidade de pastores e líderes apenas. Paulo não escreve ao pastor da igreja de Filipe. Ele escreve à igreja de Filipe. Ele escreve ao corpo, a todas as pessoas que ouviram o seu ensinamento. E nós, é muito egoísmo da nossa parte querer se posicionar em Cristo somente quando eu me tornar um líder, somente quando eu me tornar um discipulador, somente quando eu assumir o ministério. É muito egoísmo da nossa parte. Nós precisamos entender que existe um desejo de Deus manifesto através da sua palavra, que é que a gente tenha as características das que a gente ouviu hoje. Então eu quero orar contigo, querido. Perdão o horário. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, por gentileza. Existem algumas coisas que você ainda está cheio. Comece a se esvaziar disso. Comece a pensar no caminho de auto-humilhação que a gente ainda não caminhou.